que é a nossa força na nossa caminhada no dia a dia. E nessa noite nós temos o privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis-nos aqui diante do teu altar. Papai querido, o Senhor conhece a fragilidade de cada um, a necessidade de cada um aqui nesta noite. Nós já sentimos a tua presença neste lugar através dos louvores. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite, trazendo paz, trazendo cura, trazendo transformação, libertação para as nossas vidas, refrigério sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Senhor, continua usando ele com a ousadia do Senhor. Continua fazendo dele um vaso de honra na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Pai, e continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Salmos 146. Livro de Salmos 146. Amém? Aleluia. Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiarei em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ó Senhor, liberta os encarcerados. Ó Senhor, abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Salmo, um cântico. Um salmo feito pós o cativeiro, depois de Deus ter dado 70 anos de cativeiro a esse povo. Aqui eles reconhecem, um reconhecimento que pelas palavras você vê que andaram com Deus, reconheceram de verdade o poder de Deus, reconheceram de verdade a fidelidade de Deus. Eles aprenderam com o cair e levantar, porque assim que Deus trabalha no meio de nós, através da nossa geração, é que essa palavra foi completando o coração de cada um aqui. Fortalecimento na palavra de Deus. Um povo que teve tudo para andar nos caminhos do Senhor, que foi resgatado do Egito, de uma escravidão de 430 anos, que não era para abandonar a Deus, mas abandonaram. Um povo que tinha tudo para continuar firme, essa geração, sempre glorificando o nome de Deus, porque tiveram uma história poderosa com Deus, mas num determinado momento da vida se afasta. Livre-arbítrio, aquilo que Deus sempre fala para cada um de nós. Ninguém é obrigado a adorar a Deus,
Mas a partir do momento que o povo começa a buscar a Deus de verdade no seu coração, Deus começa a dar regras, começa a dar limites, começa a dar palavra. E essa palavra tem poder. E às vezes, para que acreditemos, assim como esse povo, para acreditar aqui nesse momento, com essas palavras, com esse cântico, tiveram que passar por vários sofrimentos. Deixaram de acreditar em Deus, acreditaram nos homens. Deixaram de acreditar naquele Deus que se manifesta no monte, com a voz poderosa, que dá para eles as leis, que dá para eles estatutos, para adorar aqueles deuses que nem deuses eram de verdade. Porque é mais fácil adorar os deuses que não são deuses, porque você não precisa de seguir um caminho, uma regra, uma ética. E para você seguir a Deus, você precisa de toda uma regra, de todo um esforço, uma força de vontade, acreditar de verdade que Deus pode fazer a diferença no coração de cada um de nós. Esse povo reconhece aqui nesse momento. Sabe como que eles foram reconhecer Jeremias depois que eles estavam no cativeiro? Porque toda aquela palavra que Jeremias levava a eles, da palavra de Deus, eles não acreditavam e ainda batiam em Jeremias. Eles não acreditavam em Jeremias e em Isaías, prendiam Jeremias, deixavam pão e água, mas Jeremias continuava pregando o evangelho. Naquele momento, para eles, a palavra não servia, porque o ser humano não quer de verdade andar na palavra de Deus, porque para você andar na palavra de Deus, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. O homem quer andar com Deus, mas da maneira que ele andava no mundo, e Deus fala, a porta é estreita. Por isso que esse povo aqui nesse momento estão reconhecendo, isso é um reconhecer de verdade, quem é Deus de verdade, reconhecer que esse Deus foi fiel com ele durante todos esses anos que andou no deserto. Deus os alimentou, Deus os protegeu, Deus os fortaleceu de uma certa maneira que as outras nações já estavam com medo, porque 40 anos uma nação andando no deserto, não tem como explicar se não tiver um Deus verdadeiro. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nos fortalece. É o mesmo Deus que fala para mim, para você, erga a cabeça, fortaleça-se em mim, na minha palavra, porque eu estou com cada um de vocês. Se você olhar para esses grandes homens, todos eles passaram por dificuldades, mas Deus estava junto com cada um deles, pegando na mão, segurando, fortalecendo, em qualquer lugar que eles estivessem, Deus estava com eles. Mas foram eles que não quiseram andar mais com Deus. Preferiram as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a andar verdadeiramente com Deus, é que você começa a sentir de verdade que você, quando andava no mundo, andava à sua maneira, fazia do seu jeito, e nada tinha problema, nada tinha importância, não importava. As leis dos homens são falhas, as leis de Deus não é. Por isso que Deus é tão poderoso e tão maravilhoso nas nossas vidas. E esse povo aqui está reconhecendo. Em Êxodo 16, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. Êxodo 16, do 1 a 6. Êxodo. Partindo de Edim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente o porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda na minha lei, se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que o sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Um povo liberto, mas no deserto.
Qual a vantagem de você ser liberto e você andar no deserto? Parece que não tem sentido. Mas se você olhar com olhos espirituais, porque para você andar com Deus, é preciso olhar com olhos espirituais. Com olhos espirituais, você vai entender realmente o que está acontecendo nas nossas vidas. Com olhos espirituais, nós vamos ver Deus trabalhando, Deus moldando, Deus modificando, Deus transformando, Deus fortalecendo. Porque no deserto o povo precisa de um milagre. Você não tem como você plantar no deserto. Se você não planta, você não colhe. Se você não colhe, você não come. Como você vai sobreviver num lugar desse? Onde há um sol escaldante durante o dia e um frio congelante durante a noite. Mas a palavra de Deus fala que durante o dia, no sol escaldante, Deus era como uma nuvem para toda aquela nação, protegendo do sol. Durante a noite, Deus era uma cortina de fogo, esquentando cada um deles. Porque Deus é fiel. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Deus é fiel. E toda a forma, todo momento, toda dificuldade, todo caminhar que você estiver passando, você sendo andando sempre com Deus de verdade, a fidelidade é conosco. O problema é que talvez nós não consigamos entender o milagre no momento que está acontecendo. Nesse momento esse povo também não estava entendendo. Por que tira de uma escravidão de 430 anos? Por que não coloca logo no jardim? Vai colocar logo no deserto? Porque no deserto o maligno não tem poder para te oferecer nada. O dinheiro que ele te oferecer lá não vale nada. Você não vai comprar nada naquele lugar. Ouro e prata no deserto não tem valor nenhum. Um carro zero no deserto não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor no deserto é o Deus criador dos céus e da terra. Porque se você não tiver Deus no deserto, você morre. Você precisa de Deus, porque o alimento que Ele vai te dar é um alimento espiritual. O maná que caía do céu servia para aquele povo se alimentar e continuar caminhando no deserto. Reclamaram do maná? Reclamaram, porque o povo vive reclamando de Deus de todas as formas. Nada está bom se você estiver andando na palavra do Senhor. Mas mesmo assim Deus ouve, mas mesmo assim Deus trata, mas mesmo assim Deus transforma. Porque bastou o povo pedir carne e o Senhor manda codornas para eles. Mas o maná continuava caindo do céu, porque o maná é o alimento espiritual que Deus dá para cada um de nós, que vem hoje na forma da palavra de Deus. E você e nós temos que acreditar de verdade, porque ter fé é você caminhar em meio às dificuldades, você se entregar de verdade a Deus. Se Deus não tivesse pegado esse povo e levado para o deserto, depois de 45 dias deserto adentro, esse povo ia voltar de novo para o Egito. Mas Deus não queria, sabe por quê? Porque foi o povo que pediu ajuda de Deus. Se nós voltarmos a uns capítulos antes, o Senhor vai falar assim: o povo clamou porque estava sofrendo tanto, e o Senhor ouviu e lembrou da promessa que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Está vendo como que é o povo que clama? Às vezes nós queremos andar de verdade no caminho do Senhor, e aí, quando o Senhor aperta um pouquinho a nossa caminhada, nós já começamos a achar que está difícil. Acredite, Deus nunca coloca um peso na nossa coluna que você não consegue carregar. Você lembra quando Jesus já estava fraco e cansado de carregar aquela cruz? Apareceu um tal de Simão para ajudar o Senhor Jesus. Apareceu um Simão para ajudar a carregar aquela cruz, porque Deus sabia que o limite do Senhor Jesus Cristo já estava no máximo, já estava no limite da força dele. Então colocou um para ajudar, e assim é no meio de nós. Quando nós estamos começando a cansar daquela caminhada, Deus coloca a gente próximo da gente, para que nos fortaleçamos junto, porque somos povo de Deus, somos família de Deus. Você lembra quando Jesus Cristo estava lá sendo crucificado? João estava junto da mãe do Senhor Jesus, Maria. E Jesus olha e fala: este é o teu filho, a tua família agora somos nós. Nós temos que estar sempre nesse entendimento da palavra de Deus.
Aquele povo que escreve esse lindo salmo, reconhecendo agora, mas reconhecendo de verdade. Sabe por que eles reconheceram de verdade? Porque passaram pelas dificuldades. Nós só vamos reconhecer a Deus de verdade passando pelas dificuldades, porque então a gente só vai achar que tem fé, a gente só vai achar que conhece a Deus, a gente só vai achar que tem intimidade com Deus, mas a intimidade ela só vem na dificuldade, é na prova. Quanto maior é a prova, mais nos aproximamos de Deus e mais nos tornamos fortes, e Deus continua guiando cada um de nós na palavra dele. Esse povo aqui estava achando um absurdo estar no deserto, Deus está nos castigando, mas não estava. Deus estava era fortalecendo esse povo, fazendo esse povo se tornar dependente dele, porque não tem como você sobreviver no deserto se você não for dependente de Deus. É isso que nós temos que colocar no coração e olhar com olhos espirituais. Esse povo estava alimentando do maná e caminhando, mas não estava observando que eles estavam andando num lugar que ninguém conseguia sobreviver, e era uma nação de mais de 1 milhão de pessoas naquele lugar, e Deus alimentando cada um deles, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus vai além da nossa compreensão. É isso que nós temos que colocar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim e por vocês, quem será contra nós? Quem tem força e poder para desafiar um servo fiel de Deus? Ninguém tem poder, porque o poder todo é do Senhor. Às vezes nós passamos por determinados momentos da nossa vida que nós não conseguimos entender, mas aí é você confiar. O povo também não estava entendendo esse momento que estavam passando aqui. Eles queriam voltar para trás, queriam comer carne na panela. Lá eles eram escravos, mas eles comiam carne. Aqui no deserto só tem maná. Mal conseguiam enxergar, eles estavam com os olhos tão tampados que eles não conseguiam enxergar o milagre caindo de cima do céu para alimentar cada um desse povo. Deus quer que a gente abra a visão. Deus quer que nós olhamos além daquilo que nós enxergamos. Nós só enxergamos a matéria. O espiritual você só vai enxergar, cada um de nós só vamos enxergar a partir do momento que nós começamos também a andar no deserto. É lógico que nós vamos reclamar, é normal, Deus coloca lá para a gente falar com Ele. Foi o jeito que esse povo falou com Deus, é toda vez que ele apertava a corda, eles falavam com Deus. Estava orando e não estavam nem percebendo. Em Gênesis 32, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 32, Gênesis 32, 22, 32... Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali Jacó. No momento, Jacó toma a primogenitura do seu irmão Esaú, engana seu pai Isaque, junto com a sua mãe, e foge, sai sem rumo. Aquele ato que ele cometeu, de uma certa maneira, Deus recebeu, porque Esaú não queria receber aquilo que era seu de direito. Quando Deus começa a trabalhar na vida de Jacó, começam a vir as dificuldades. Se Jacó tivesse ficado quietinho na casa dele, não tinha acontecido nada dessas dificuldades terem passado na sua vida, mas também não tinha encontrado com Deus. E assim é nas nossas vidas.
Às vezes nós queremos nos aproximar de Deus, aproximar de Deus, aproximar de Deus. Eu quero falar com Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me mostre. E quando Deus começa a se revelar, a coisa começa a apertar, e aí a pessoa já começa a murmurar. Foi assim com aquele povo no deserto. Porque se vocês lembrarem, foram um povo que gritou: Deus nos ajude. Deus fala: eu vou ajudar, mas depois tem que andar comigo. E para andar comigo tem que ser na porta estreita. Vai ter dificuldades, mas vocês vão ficar grandes. Porque Deus colhe aonde Ele nem semeia. Porque Ele é Deus. Deus planta no deserto e colhe também. Você sabe o que Deus estava plantando no deserto? O povo. Aquela nação estava sendo plantada no deserto e estava dando frutos, porque Moisés estava lá, porque Arão estava lá, porque Josué estava lá, e os outros foram aprendendo. Caleb estava lá. Jacó começa essa caminhada com Deus porque queria de verdade. Só que aí Deus começa a mostrar para ele que para caminhar tem que ter mudança, tem que ter transformação, e aí a coisa começa a apertar de verdade. E aí 7 anos ele é enganado, depois tem que trabalhar mais 7 anos. Mas aí você tem que olhar para trás para ver o que você já fez de errado, o que você já fez de certo. Porque às vezes nós ficamos julgando a Deus, falando com Deus: Deus não está certo, Deus não está certo de fazer isso. Esquecemos de olhar para os nossos erros. Por isso é que João Batista falava: arrependei-vos de verdade, produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe o que é produzir frutos dignos de arrependimento? É sabermos que nós somos falhos, é que nós precisamos de Deus todos os dias, que nós precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias, porque todos os dias nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e é todos, não adianta você falar. A palavra de Deus fala que Deus olhou para a terra, não achou um único justo aqui nessa terra. Então não vamos pensar que nós somos justos, que nós somos pessoas melhores porque nós estamos no... Não somos, não. Nós somos pessoas que precisam do alimento todo dia. Você sabe o que era o sentido do maná? Era purificar o povo todo dia, alimentar de Deus todo dia, alimentar da palavra de Deus todo dia, é ser transformado, porque é muitas falhas, é muitos erros, é muita coisa ruim lá dentro, e para ser trabalhado você vai passar o resto da sua vida andando com Deus, e no final ainda vai ter muita coisa para ser limpada. E maldito o homem que confia no homem e acredita que vai chegar no final da caminhada, vai estar bonitinho, tranquilo. Não está, gente. É por isso que nós precisamos de orar todos os dias. É por isso que Jacó sofre tanto. Jacó sofreu, meu filho. Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel e ver Lia. E aí teve que trabalhar mais 7 anos. Mas aí ele já estava com Raquel. Mas aí ela não dava filhos. E ele queria ter um filho com a esposa que ele amava, ele queria de verdade, e ela não dava filhos, e a outra filho um atrás do outro, as meninas que cuidavam delas, filhos atrás do outro, mas Raquel, nada. Será que aquilo que Jacó fez era de tão mal assim? Mas ele desiste? Não. Quando ele vai ter um encontro com seu irmão de volta, com medo de tudo aquilo que saiu de lá corrido, jurado de morte por Esaú, mas agora ele estava voltando, porque agora ele estava com Deus, ele tinha que reconciliar de novo, ele tinha que passar por ali, e ele luta a noite inteira com o anjo, e ele só solta o anjo, para o anjo abençoar. Solto se me abençoar. O anjo desloca a coxa de Jacó, o anjo muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó não desistiu da bênção, não desistiu das dificuldades, mesmo grandiosamente as dificuldades, porque depois de 14 anos ele trabalhando de graça, depois de 14 anos é que começa a vir os frutos daquilo que Deus tinha na vida dele, começa a vir as coisas boas que Deus tinha na vida dele, mas na verdade tudo era bom, porque tudo é um aprendizado, é só que nós não conseguimos enxergar o aprendizado. Aquilo que Deus está mostrando é para crescimento, é para você se tornar um crente verdadeiro, firmado
firmado na palavra, cada um de nós aqui, a porta sempre será estreita. Jesus Cristo nunca mentiu, Deus nunca mentiu da dificuldade. Quando ele tirou o povo do deserto, ele falava para Moisés, fala para o faraó: liberta meu povo prestar culto no deserto. Eu vou tacar esse povo no deserto. Mas não é muita maldade um povo que já era 400 anos escravo? Não, meu filho, aquele povo era 400, já estava 430 anos na escravidão para andar no deserto. Deus sabe fazer as coisas. Não adianta nós tentar ensinar Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Nós nascemos ontem, Deus é eterno e nos criou. Ele já sabia de todas as dificuldades que nós tínhamos que passar. No dia que comer do fruto da árvore do conhecimento, vai morrer. Não coma, não coma. O homem deu moral para aquilo? Não, continua do mesmo jeito, ou pior, mas a gente aprende. Talvez uma quantidade menor consegue chegar até a terra prometida, mas chegou, porque Deus não importa, Ele importa com aqueles que têm força de vontade para chegar aonde Ele quer que chegue. Jacó agora estava mudando a sua vida, estava se tornando pai das 12 tribos. Você sabe quem que era o pai das 12 tribos? Jacó. Sabe por quê? Porque ele enfrentou todas as dificuldades, venceu todas as barreiras, para ter Deus ao lado dele. E mesmo nas dificuldades sendo passado para trás para o seu sogro Labão, ele não desistiu, continuou fazendo a vontade de Deus. E mesmo Raquel não dando filho para ele no começo, ele não desistiu, continuou do lado dela até no final, porque Deus tinha obra na vida deles, e a obra era grande, porque José ia se tornar um governador do Egito. Sabe qual foi o primeiro homem a se tornar grande, poderoso, da família desse povo que andou com Deus, que saiu da escravidão? Sabe quem? José, aquele que demorou a nascer. Parece que tudo que é abençoado por Deus dá um pouquinho mais de dificuldade, mas a bênção de Deus continua nas nossas, continua para aqueles que creem de verdade. É continuar acreditando que Deus vai fazer a mudança. Acredite, continue firme, glorificando o nome de Deus, e Ele vai fazer um milagre na vida de cada um de nós, porque Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em João 5, a palavra de Deus fala assim, João 5, João, João 5:1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, lá existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movessem a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha tanto que Deus é maravilhoso. Ele não olha para a nossa situação financeira, Ele não olha para o nosso grau de estudo, Ele não olha, Ele olha para nós. Por que Ele escolhe esse enfermo? Porque Deus é misericordioso. Talvez Ele escolheu esse coxo porque, em meio a todos os doentes que estavam ali, era o único que nunca ia ter oportunidade de chegar naquele lugar. Ele não andava e as pessoas não ajudavam. Quando Jesus fala que quer ser curado, Ele fala: não tem como, porque até que eu me movimento aqui, já entrou 1, 2 na minha frente. Você sabe qual o tempo que ele estava aqui esperando o milagre? 38 anos. E ele não conhecia Deus, nós conhecemos. Ele não sabia de Deus, que estava um Jesus maravilhoso, curando, fazendo milagres. E nós sabemos. 38 anos da vida dele, ele teve aqui nessa dificuldade, na espera,
todos os dias, todo mundo já sabia o tempo, esse cara é doido, está aí esse tempo todinho. E às vezes nós começamos a passar por uma dificuldade, pouco tempo, poucos meses, poucos anos, e já começamos a mastigar. Tem gente que esperou a bênção por mais de 38 anos. 38 anos você num lugar sem saber se você vai ser curado. 38 anos você naquela expectativa, sabendo que muitas pessoas, mexeu a água, um já caiu lá dentro, ele ainda está lá. Movimentou a água, cadê? Já pulou 3 de uma vez. Mas um dia a coisa muda, porque o Senhor Jesus Cristo é misericordioso, o Senhor Jesus é fiel a cada um de nós. Se Ele foi fiel a esse coxo, imagine o que Ele não faz na vida de cada um de nós, que andamos no seu caminho, que conhecemos a palavra dEle, que somos fiéis ao nome do Senhor, que fazemos a vontade verdadeira, que estamos aqui reunidos única e exclusivamente para que a palavra venha fazer sentido e transformar, e ver Ele nos guiando, falando com cada um de nós. Que queres ser curado? Ao invés de ele dizer eu quero, não, ele já estava tão preocupado assim das pessoas irem na frente dele. Eles 38 anos, ele vendo as pessoas chegarem na frente dele, que ele falou, não tem como. Quando eu me levanto aqui, mexo aqui, não me levanto não, quando eu me movimento aqui, já foi outro na minha frente. Aquelas pessoas nem para ajudar ele, cada um por si, porque é assim que é no mundo, não é? No mundo, cada um por si, pronto, ninguém está preocupado com ninguém está nem aí para a vida de ninguém. Mas quando nós estamos andando na palavra de Deus, é diferente, nós nos preocupamos uns com os outros, porque nós somos famílias de Deus. E Jesus Cristo fala para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Olha o tanto que o milagre foi fácil. O que foi mais fácil? O milagre, a palavra de Jesus ser lançada, ou a espera daquele coxo de 38 anos? A espera. A espera é sempre mais dificultosa. O milagre vem rápido. Quando você ou cada um de nós não estivermos nem esperando, Deus vem e fala, o que queres? Queres ser curado? Queres que eu transforme? Queres que eu fortaleça? Queres que eu una? E é assim que Deus faz. Mas antes do milagre acontecer, é preciso da espera, é preciso conhecer, é preciso caminhar, é preciso intimidade. Nós estamos aqui para ter intimidade com Deus. Talvez você não veja hoje, talvez amanhã não, talvez depois não, mas uma hora você vê. É verdade, aquele povo ficou vendo as coisas que Deus fez na frente deles lá no Egito, 10 pragas, ao viver a cores, tudo mudando, gafanhoto, pedra, escuridão, os primogênitos morrendo. Aquele povo era para querer voltar para o Egito? Não. Então não é milagre que faz você continuar firme na palavra, não é, filho. O que faz a gente continuar firme na palavra é continuar voltando, é continuar alimentando, é continuar caminhando, é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus coloca isso, essas dificuldades, para a gente inverter e tirar o mundo em primeiro lugar e colocar Deus. Hoje é Deus em primeiro lugar na minha vida. Dificuldades tem, mas Deus está em primeiro lugar. Então, se Deus está em primeiro lugar na sua ou na minha vida, a dificuldade vai ficar segundo, terceiro, até Deus jogar ela para fora. Coloca Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe, desde antes da gente nascer, ele já sabe essas dificuldades que nós íamos passando, que nós estamos passando. Ele sabe. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, foi 580 anos antes de Jesus nascer. Isaías falou de Jesus, tudinho. Você acha que ele precisa de ajuda? Não, somos nós. O que nós temos que fazer? Confiar. 1 Samuel, já estamos finalizando. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel? 1 Samuel, capítulo 8.
Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha a nossa reunião, ela serve para isso aqui. O povo não queria mais um Deus, um rei, porque Deus era o rei desse povo, deu estatuto, Deus deu leis, deu regras, cuidou desse povo, um rei que cuida de um povo. Mas eles não queriam mais Deus como rei. Samuel ora para Deus, conversa com Deus, Deus falou: não, ele não quer, não é você, é a mim que eles não querem como rei. Intimidade com Deus. E aí Deus deixou eles fazerem do jeito que eles queriam. Sabe para quê? Para mostrar com o próprio erro deles que eles precisam e nós precisamos de Deus nas nossas vidas. A partir desse momento, o povo começa a cair em decadência. Até Davi vai bem, mas depois vem Salomão, já se perde, Jeroboão e todos aqueles reis que vieram do lado do norte, praticamente nenhum. Do lado do sul, uns poucos, uns 5, 4. Bons mesmo, creio que uns 4. E Deus deixou do jeito deles. Serve para a gente olhar e a gente ver que nós precisamos colocar Deus de verdade nas nossas vidas. Você acha que aqui nesse momento que Deus fala com Samuel, Deus falou ao vivo e a cores? Não. Falou pelo Espírito de verdade, a mesma coisa que acontece aqui hoje na reunião, através da palavra de Deus, porque essa palavra ela tem poder. Se você acreditar, você sai daqui com Deus dentro do seu coração, acreditando de verdade que Ele vai fazer a diferença. O que você tem pedido para Deus? Ele tem ouvido? É claro que Ele tem ouvido. Ele tem respondido? Deus responde, mas Ele responde no tempo dEle. No tempo de Deus Ele vai responder. Porque Deus não fica respondendo para você ou para mim: eu quero tal coisa. Não, eu vou te dar tal coisa. Ele não fica jogando conversa fora. Porque quando Deus falar que Ele vai fazer, Ele já fala para você o dia que vai acontecer. Tal dia eu vou mudar, tal dia eu vou fazer, tal dia, pronto. E é assim que Deus age. Deus não tem sim, sim, não, não. Porque sim, sim, é sim, sim, não, não, né? Deus, né? Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Por isso que Deus não fica num bate-papo. E aí a gente ora e fica esperando, Deus não fala nada, ora, fica esperando, Deus não fala nada. E aí quando você menos espera, que você não está nem esperando, Deus vai lá e fala. Porque Ele é Deus, Ele é seu Deus, Ele é nosso Deus. Ele é o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. É o mesmo que nós servimos. Através do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz, nunca devemos esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. O que acontece depois desse povo escolher um rei? Foram para o cativeiro. Por quê? Porque não aguentaram andar com Deus, fizeram coisas erradas, abominações. E aí a partir desse momento Deus, 500 anos tendo paciência com esse povo. É pouco ou muito? 500 anos Deus tendo paciência com esse povo, falando com eles: não faz isso, não faz aquilo, e não obedece, não adianta. O povo não obedece, o povo não escuta, o povo não ouve Deus falar. Porque o povo já vem com a concepção preparada daquilo que quer. Nós queremos isso e pronto, acabou. Não é assim. Quando você começa a andar com Deus, que você começa a entender de verdade como que Deus faz as nossas vidas. É desse jeito. Deus muda. Às vezes você fala assim: não, faz igual eu. Mudou. Eu falei: eu não queria, mas eu vou fazer. Mas eu não queria, mas vou fazer. Vou fazer a vontade de Deus. É ter fé, é isso, filho.
Ter fé é mesmo que você não queira, você faz, e faz bem feito, porque você está fazendo para Deus, você não está fazendo para você. Você é vaso, Deus enche, Deus tira, enche, tira, quebra, faz de novo, porque Ele é Deus, e Ele quer que você e cada um de nós compreendamos a vontade dEle. A vontade de Deus é sempre maior do que a nossa, e se Deus às vezes demora para responder, é porque Ele já está trabalhando, porque foi assim na vida desse povo. Depois que lá na frente escreve o Salmo, né? O Salmo 146 que nós lemos, você vê o entendimento do povo. Mas sabe por quê aquele entendimento? Porque passou todas essas dificuldades, sabia o que estava falando. Aquele Jeremias que eles falavam para eles: você não é profeta nada não. Por quê? Porque eles queriam ouvir outra coisa. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles queriam ouvir aquilo que eles já estavam fazendo de errado, mas para eles era o certo. Aí você vem com uma palavra que vai contra aquilo, não dá certo, isso aí não existe, não quero. Mas a palavra foi lançada. Depois lá no cativeiro, depois de 70 anos no cativeiro, rapaz, aquele Jeremias era o cara, né? Você já imaginou? O cara pregou, foi sendo usado por Deus poderosamente, e ninguém da nação acreditou naquele homem. Aí é difícil, meu amigo, você fazer a vontade de Deus e as pessoas não acreditarem. Mas você fez aquilo que era a promessa e a palavra de Deus. Então, depois de todo o acontecido, serviu aquela dificuldade para aproximar esse povo de Deus de verdade. Porque é só quando a gente reconhece de verdade, mas é reconhecer de verdade. E você só vai reconhecer quando você passa por obstáculos, dificuldades, e sabe que Deus é que está livrando você de cada uma delas. A partir desse momento você reconhece, e não só reconhece, mas você aprende a confiar. Nós aprendemos a confiar em Deus, assim como esses grandes homens que andaram com o Senhor, porque todos eles tiveram a vida mudada, porque souberam esperar, porque souberam fazer a vontade de Deus, porque souberam ser vasos de honra para Deus, no meio de toda aquela dificuldade. No começo a gente realmente não vai entender muita coisa, mas depois Deus mostra e fala para você assim: olha para trás e veja o que eu já fiz na vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, para que nós continuemos a ser vencedores. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário, esposa, Lourivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia e Roninho, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karine e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila e Kevin. Vamos estar orando também pela família do irmão Júlio. Nós já cremos que o Senhor já está trabalhando, amém? É questão de tempo para o Senhor entregar a vitória do irmão em nome de Jesus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Prevalece a vontade do Senhor nas nossas vidas, amém? Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado nesse caderno. Nós oramos em pró, Senhor Jesus, a restauração da família do teu servo. Apresentamos os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor nesta noite venha de encontro à vida de cada um deles, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, lançando por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a tua paz, com a tua libertação, com a tua restauração, com a tua cura nesta noite. E que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los, ó Pai, nós te pedimos. Quebra, Senhor, todas as barreiras, todo impedimento. Lança por terra toda palavra contrária, ó Pai, que foi lançado contra a vida de cada um deles, contra o casamento do teu servo nesta noite. Papai querido, visita a filha, visita a esposa, visita o teu servo nesta hora. Acalma o coração dele, acalma a mente dele nesta hora. Papai querido, mostra para o teu pequeno, ó Pai, que o Senhor está trabalhando. Quando o Senhor está em silêncio, é porque o Senhor está trabalhando. E o agir do Senhor, ó Pai, quem impedirá? Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco da mesma forma. Papai querido, derrama das bênçãos do Senhor, da restauração, da força, da cura do Senhor, da paz do Senhor sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Apresentamos também os irmãos, ó Pai, que nos ouviram, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançá-los da mesma forma. Papai querido, nós te agradecemos por este momento aqui diante de Ti, pela Tua palavra ministrada nesta noite, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.